Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais detalhes sobre esse Peugeot 207 ano 2011, já com a motorização 1.4, 8 válvulas. Será que vale a pena comprar um carro desses? Acompanhe nosso vídeo! Iniciando aqui pela parte externa, pessoal, mostrar todos os detalhes deste carro para vocês aqui. Em relação ao Peugeot 206, ele já tem uma frente bem mais bonita, a evolução aqui é bastante grande. Nós temos por total acaso um outro Peugeot aqui 206, vocês podem comparar diretamente aqui, questão de faróis, o capô mudou um pouco, até o próprio logotipo da Peugeot foi reposicionado para dar um pouquinho mais de destaque para a frente do carro. Essa unidade aqui é uma das versões mais completas que tem ainda esses faróis de milha, que acaba tornando o carro ainda mais bonito, né? Outros detalhes que vocês podem ver aqui, essas rodas de liga leve originais acabam também complementando essa parte visual do carro. Visualmente, pessoal, eu gosto bastante dele. Nessa parte traseira, as modificações em relação ao 206 foram mais tímidas, mas o pessoal colocou alguns apliques aqui cromados que acabaram dando uma vida nova também. E essas lanternas também evoluíram bastante em relação ao Peugeot 206. Pessoalmente, eu acho bem interessante, como falei anteriormente, essa parte visual deste carro aqui. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês mais alguns detalhes internos para que você que está procurando um carro mais ou menos nessa faixa de preço possa decidir se vale a pena a compra ou não. Então, pessoal, agora mostrando para vocês mais alguns detalhes aqui da parte interna do carro. Bom, essa versão ela tem alguns detalhezinhos diferentes, né? Como vocês podem ver, temos alguns detalhes que simulam um tipo de cromado aqui na parte interna, né? Talvez um aço escovado seria a cor mais próxima a esses acabamentos aqui. Esses acabamentos se repetem nos puxadores aqui, puxador do porta-luvas, também nos próprios puxadores das portas, né? Eu tenho um tipo de relação de amor e ódio com esse veículo especificamente. Por quê, pessoal? Porque ele tem vidros elétricos para todos os ocupantes, mas como a gente já falou várias vezes aqui, na minha opinião ao menos, a posição é a pior possível, né? A posição dos botões aqui dos vidros elétricos fica pertinho aqui entre o freio de mão, o câmbio, e temos aqui também os controles para os espelhos retrovisores, que no caso aqui são elétricos. Eu não gosto muito dessa configuração, pessoal, porque acaba sendo, se você tem o carro cheio de gente daqui a pouco, né? Você tem mais um ocupante nesse banco aqui, fica um pouco descômodo você ficar procurando aqui onde é que fica, encontrei, onde é que ficam os botões para fazer o acionamento desses vidros, principalmente numa entrada ou saída de shopping, daqui a pouco com o carro carregado, para parar num pedágio, de repente, abrir o vidro rapidamente. Não gosto, pessoal, eu prefiro os veículos que tem já o acionador dos vidros diretamente na porta, exatamente à mão de quem está, seja dirigindo, seja andando de carona. Mas pode ser uma questão de gosto pessoal. Qual é o motivo, pessoal, dos acionadores, dos botões, então, dos vidros ficarem aqui nessa parte central? É bem simples, pessoal. Na época que esse veículo foi montado, característica de um projeto um pouco mais barato é puxar toda essa parte de fiação desses comandos de uma vez só nessa parte central do carro. Isso é muito mais barato do ponto de vista de indústria do que puxar esses fios por dentro das portas. Por sorte, pessoal, isso foi corrigido nas versões um pouco mais novas do Peugeot, como por exemplo o Peugeot 208, que nos próximos dias vai aparecer para vocês, inclusive. Mas para quem não tem grandes problemas quanto à posição desses botões, o funcionamento ao menos é bem tranquilo, sem maiores problemas. Outros detalhes para mostrar para vocês aqui dentro: é um veículo completo com ar-condicionado, direção hidráulica. Logicamente, para a época, faltavam alguns opcionais. Uma das coisas que eu não gosto dele é que não cabe uma central multimídia 2 DIN nesse veículo. O que vem a ser uma central multimídia 2 DIN? Está aparecendo na tela de vocês rapidamente. É um tipo de central que com altura um pouco maior. Por que a gente chama de 2 DIN, pessoal? O DIN vem a ser a medida padrão
para um rádio convencional, digamos assim. O 2 DIN, ele ocupa o equivalente a 2 espaços de rádio. Por isso, pessoal, grande parte das centrais multimídia trazem essa inscrição 2 DIN, porque ela precisa de 2 espaços. No caso desse veículo aqui, até seria possível a instalação, porém seria necessário aí fazer o uso de um tipo de central onde a tela fosse móvel e não uma central do tipo fixa, que é a mais comum de se encontrar no mercado. Mostrando mais alguns detalhes para vocês aqui. O que acontece, pessoal? Temos aqui na parte central desse console um tipo de mini computador de bordo que te mostra algumas informações básicas, como portas abertas, e também um termômetro que te mostra a temperatura externa. Isso pode ser bem bacana, pessoal. Dificilmente um veículo nessa faixa de preço de outras marcas, né, vai te oferecer esse tipo de opcional. É bem bacana. O painel desse carro é bastante completo, pessoal. Eu gosto bastante dessa configuração que mostra com clareza as informações mais básicas do carro, como por exemplo questão relacionada à temperatura de funcionamento e até mesmo o medidor de rotações por minuto. Isso é bastante interessante, acaba ajudando aí o motorista a encontrar a maneira um pouco mais econômica de dirigir. No caso aqui, pessoal, temos um funcionamento sem maiores problemas. Logicamente, uma das coisas que é praticamente regra aqui, como eu sempre falo para vocês, né, nível de combustível baixo é uma realidade aqui na revenda. O pessoal geralmente deixa os veículos para vender ou então entrega seus veículos em troca e utiliza literalmente até a gasolina acabar quase que completamente. Isso aqui é uma das coisas mais comuns que a gente acaba recebendo, né? Quilometragem relativamente baixa, 11 anos de uso, 113 mil quilômetros, não é nenhum absurdo. É um veículo aí que ainda pode ter uma vida relativamente longa na mão de algum dono que cuide dessa parte de manutenção com carinho, né, pessoal? Falando em manutenção, vamos lá para a parte da frente do carro. Quero falar um pouquinho sobre esse polêmico motor 1.4 que eu mesmo já falei muito mal há algum tempo atrás. O porta-malas desse carro, pessoal, é um pouco maior, na minha opinião, ao menos, em uma comparação direta com um Gol, Celta, K ou algum veículo semelhante. A única coisa que o antigo dono fez aqui, que eu não concordo muito, que eu não gosto muito, é o seguinte: ele colocou aqui um par de alto-falantes conhecidos aqui na nossa região como 69, né? Os alto-falantes de, acredito que sejam 6 por 9 centímetros, né? E esses alto-falantes são pesados demais. E o acabamento aqui que ele acabou utilizando, olha só, ele passou uma fita isolante meio que de qualquer jeito. Não gostei muito dessa configuração em especial, porque esses alto-falantes são pesados demais, eles acabaram torcendo então essa tampa aqui do porta-malas. Isso aqui, pessoal, como é de plástico, um tipo de plástico um pouco mais duro, acaba aumentando um pouco o nível de ruído aqui, principalmente quando a gente anda em ruas de paralelepípedos. Então, talvez seja interessante manter essa tampinha aqui original, não colocar muito peso nela, né, no caso aqui com alto-falantes. E se for o caso de fazer a instalação desse tipo de alto-falante auxiliar, digamos assim, alto-falantes extras talvez, usar uma caixinha de som, fazer uma caixinha embutidinha aqui num canto, talvez pode ser mais interessante e pode evitar algum tipo de ruído vindo aqui da parte traseira do carro. Então, pessoal, aqui está esse polêmico motor 1.4 8 válvulas. Algumas pessoas amam de coração, outras pessoas não gostam tanto. Vou dizer para vocês, pessoal, que neste caso aqui ao menos, veículo com praticamente 10 anos de uso, o pessoal até o momento não teve nenhum tipo de problema. Ele ainda é original, nunca precisou ser aberto, não precisou ser feito grandes manutenções. E isso aqui, como vocês podem ver aqui, ó, esse reservatóriozinho nessa cor marrom acaba entregando que o antigo dono provavelmente não fazia uso de aditivo nesse sistema de arrefecimento. Falando um pouco para vocês aqui rapidamente sobre números de consumo, pessoal, com essa motorização aqui é possível fazer cerca de 9 km por litro andando dentro da cidade, talvez 9,5, dependendo bastante aí do relevo da cidade e da maneira com que você dirige. Esses números de consumo que eu estou falando, pessoal, é considerando aí o pezinho bem leve no acelerador. Se você é do tipo que pisa bastante, provavelmente vai conseguir médias de consumo menores, né? Já em rodovia, andando aí uma média de 80, 90 km por hora, é possível aí chegar perto dos 17 km por litro. Se você consegue números de consumo diferentes desses aqui, por favor, deixe seu comentário. Você pode estar ajudando alguma pessoa que esteja procurando um veículo parecido com este. Um motor 8 válvulas como esse aqui não tem tantos componentes, principalmente nessa
essa parte de correias, tensores e rolamentos que dizem respeito aí ao sincronismo do motor. Portanto, caso seja necessário, não é exatamente um problema fazer manutenção nesse motor aqui, ao menos as manutenções preventivas básicas. Então, pessoal, esse veículo no norte do estado do Rio Grande do Sul é encontrado aí desde as versões um pouco mais básicas, aí a cerca de 15, 16 mil reais, até as versões um pouco mais completas, um pouco mais novas, aí na faixa de 20, 21, talvez 22 mil reais. E aí, por quanto um veículo desses é encontrado na sua região? Se você quiser deixar nos comentários pra gente, vai ser bem interessante também trocar essa experiência com os demais inscritos no nosso canal. Beleza, pessoal? Então, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo e acha interessante esse tipo de vídeo, deixe o seu gostei. Caso tenha caído de paraquedas por aqui, seja bem-vindo. Clique em inscrever-se, caso seja novo por aqui. E dá uma olhadinha no nosso canal, pessoal. A gente tem perto de 200 vídeos com os mais diversos assuntos, mostrando os mais diversos tipos de carro. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, obrigado por assistir e até mais!